É o sonho de todo jornalista, trabalhar na TV Globo. Imagina você fazer uma universidade e apresentar o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e até mesmo o Fantástico, quem sabe o Big Brother. Pois é, nesse vídeo você vai conferir 12 profissionais que já foram grandes astros do Plim Plim, mas infelizmente, acabaram demitidos, alguns banidos e não podem mais pisar o pé no canal da família Marinho. Então bora lá, 12 jornalistas e apresentadores que foram banidos do Plim Plim. Curte, comenta, compartilha, bloco social, começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar essa lista por André Azeredo. Ele foi um jovem jornalista que fez sucesso em São Paulo. Já tinha entradas no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje e estava se destacando lá entre 2015 e 2020. Até que recebeu uma proposta para ganhar 10 vezes mais, já que a Record acreditava que o André Azeredo fosse ser um grande apresentador, um grande jornalista, e aí ele aceitou. Deixou o Plim Plim, foi trabalhar no canal do Bispo, mas infelizmente tudo que a Record esperava e que ele também esperava não aconteceu. No finalzinho de 2024, o André Azeredo acabou sendo demitido do canal do Bispo. Muita gente pensou então que ele poderia voltar para a Globo. Pois é, mas a Globo existe um critério. Quem pede demissão, quem pede para sair da Globo, não volta mais. Por enquanto, o André Azeredo está sem canal. Muita gente está torcendo que ele seja contratado em breve. Quem sabe por estar na hora lá com o Datena, quem sabe para Band. Mas a gente fica torcendo para que ele volte logo à TV. Para Globo, eu acho, é difícil, quase impossível. Nessa lista tem também Rosana Jatobá, ela que já foi apresentadora do Bom Dia Brasil, do Jornal Hoje, participou do Fantástico e do Jornal Nacional. Pois é, trabalhou na Globo por mais de 12 anos e ela pediu para deixar o canal no finalzinho de 2018 porque acreditava que ali na Globo ela não teria mais oportunidade de evoluir. Numa entrevista na época, ela disse que viu muita gente que entrou na Globo depois dela, conseguiu crescer, evoluir, conseguiu espaço na emissora e ela já tinha ficado ali e dali não iria passar mais. Então ela resolveu trocar a Globo pela Rede TV. Lá ela ganharia mais espaço e teria um programa para chamar de seu. Eu não sei se foi uma boa escolha. Hoje a Rosana Jatobá está um pouco desaparecida da TV. E você? Se você fosse jornalista, apresentadora, mesmo sendo substituta, você trocaria a Globo para ter um programa na Rede TV? Sim? Não? Me conta que eu quero saber. Bora lá! Nessa lista tem também Gilberto Barros, o Leão. Pois é, claro que as novas gerações lembram mais dele, quem sabe, nos programas da Record, da Rede TV, da Band. O Leão foi uma grande audiência da TV no iniciozinho dos anos 2000, mas foi passando o tempo e ele não conseguiu mais segurar a audiência. Teve uma época que muita gente acreditava que ele fosse o novo Faustão, o novo Gugu, o novo Ratinho, mas isso não aconteceu. O que muita gente não sabe é que o Leão, que nasceu no interior de São Paulo, começou a brilhar na TV lá nos anos 1980, quando foi apresentador do Bom Dia São Paulo, às vezes com a entrada para a Rede Nacional. Depois ele queria ser apresentador, trabalhar com entretenimento e deixou a Globo no finalzinho dos anos 80. Em meados de 2015, Leão chegou a participar de novelas da TV Globo como Pega Pega e muita gente acreditava que ele fosse arriscar a carreira de ator. Porém, ele preferiu ser apresentador no YouTube e aí deu um vacilo muito grande. Ele foi falar sobre os gays, disse que se presenciasse dois homens se beijando, todo mundo ia pro tapa. Pois é, disse isso no Twitter, nas redes sociais e foi parar no Ministério Público e na Justiça. Leão acabou sendo processado, condenado a 2 anos de cadeia, mas foi revertido pelo juiz em prestação de serviço. O tempo passou e eu acho muito difícil agora o Gilberto Barros ter espaço na TV Globo depois de falar mal de gays, depois de ser processado e de ter toda essa história. Não só na Globo, acho difícil ele ganhar espaço na Band, no SBT, na Rede TV, na Record. Você, se fosse dono de um canal de TV,
contrataria o Leão para apresentar no programa, sim ou não? Me conta e me segue que eu quero saber. Chegamos então a Mariana Godoy. Claro que você está acompanhando ela hoje em dia lá no Fala Brasil da Record. O que muita gente talvez não lembre é que Mariana começou sua carreira lá nos anos 1990 na TV Globo. Se consolidou na Globo News, foi apresentadora do Jornal das 10 durante 4, 5 anos e estava lá, tudo certinho. Mas algumas coisas aconteceram e fizeram com que ela pedisse demissão. Pois é, no auge da carreira da Globo News, para ganhar um programa para chamar de seu, com seu nome na Rede TV. Fez a mesma coisa da Rosana Jatobá. Pois é, ela passou um tempo, ficou sumida da mídia e muita gente sempre gostou, sempre achou ela simpática, competente, até que em meados de 2022 ela foi contratada pela Record, deixou a Rede TV e está lá no Fala Brasil até hoje. Recentemente ela deu uma entrevista falando super mal de um diretor da TV Globo e que talvez por isso ela não tenha ficado na Globo. Bom, o tempo passou e todo mundo sabe, quem pede demissão da Globo não volta mais. Fora ou dentro do Plim Plim, Mariana Godoy continua uma super apresentadora de TV. Se eu fosse dono de um canal, contratava. E você? Chegamos ao William Vac, que muita gente lembra que teve uma década inteira, muitos anos na TV Globo e o cara estava super consolidado no Jornal da Globo. Para mim, foi um dos melhores apresentadores, tirando as polêmicas de lado do Jornal da Globo, durante muito tempo. Mas muita gente lembra de um episódio que aconteceu numa eleição lá nos Estados Unidos, onde ele disse coisa de preto durante a gravação de um episódio lá para Globo. Pois é, o tempo passou e alguém que trabalha na Globo deixou isso vazar nas redes sociais. Quando vazou, muita gente comentou e falou super mal da emissora. Como assim? Um jornalista super competente, um cara admirado por muita gente com esse tipo de coisa, coisa de preto? Pois é, ele acabou sendo demitido da Globo, foi parar na Jovem Pan, criou um canal lá no YouTube fazendo muito sucesso, até que em meados de 2020, 2021, ele foi contratado para a CNN Brasil, onde está lá até hoje. O comportamento de William Vac, quem acompanha ele durante todo o tempo nessa carreira, já percebeu que ele mudou muita coisa. Se antes era mais radical, conservador, as coisas estão mudando e o cara que está ficando velhinho, está ficando mais mansinho e prefere simplesmente dar a notícia e cair fora de polêmica. E aí, será que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo? Sim ou não? Me segue e me conta que eu quero saber. Chegamos então à polêmica Antônia Fontinelli. Muita gente sabe que ela namorou o Marcos Paulo, que era um diretor da TV Globo super famoso, querido, conhecido, e aí ganhou espaço em algumas novelas. Pois é, fez Malhação, fez várias participações em novela das 7 e também das 9, mas quando Marcos Paulo faleceu, a Antônia Fontinelli perdeu espaço na Globo, perdeu sua força por lá. Na primeira eleição do Jair Bolsonaro, ela se tornou uma bolsonarista e aí causou muita polêmica. E eu não vou nem parar nesse vídeo, você sabe que teve muita história já com a Antônia Fontinelli, que a gente pode fazer um vídeo exclusivamente para falar dela e de suas polêmicas. Mas ela falou mal algumas vezes da TV Globo e por isso muita gente acredita que a Globo, os diretores, atores, muita gente lá do Plim Plim quer ver a Antônia Fontinelli longe, bem longe. Hoje em dia, Antônia Fontinelli está morando lá na terra do tio Sam e não pretende, pelo menos por enquanto, voltar ao Brasil. Acho eu que se voltar, emprego na TV Globo ela não tem. E você, se fosse da Globo, contrataria a Antônia Fontinelli? Sim, não? Me segue para mais e me conta que eu quero saber. Chegamos então a Laí Renault. Pois é, muita gente lembra dele no Encontro com Fátima Bernardes. Ele trabalhou ao lado de Fátima durante quase 10 anos. Na TV Globo já tinha um tempo lá, apresentando como repórter várias reportagens para o Jornal Nacional, para os telejornais regionais e quando foi demitido da Globo em 2019, ele disse que tinha muitas horas extras, muita coisa que a Globo não tinha pago para ele e aí acionou a Globo na justiça. Pois é, pediu 4 milhões de reais, foi muita treta, foi muita história e confusão. Pois é, mas em meados de 2022 ele conseguiu na justiça
4 milhões de reais. E a Globo ficou furiosa com essa história. Hoje, o Laí Renor, aliás, há quase 3 anos, é apresentador do MG Record. E segundo ele está mais feliz que nunca lá em Belo Horizonte. Quando sai às ruas, é reconhecido pelas pessoas, ganha o carinho de muita gente. E se ele já trabalhou na Globo, acho eu que saudade ele não tá tendo muita não. Ele tá preferindo ficar na Record, onde se sente, pelo menos parece, muito mais feliz. Chegamos então a Ana Paula Padrão. Claro que você reconhece ela do MasterChef Brasil. Aliás, ex-apresentadora do MasterChef Brasil depois de 10 anos. Mas a carreira de Ana Paula Padrão começou lá nos anos 1990 na TV Globo. Muita gente dizia que ela poderia ser hoje a Renata Vasconcelos, a Fátima Bernardes, mas ela estava insatisfeita lá no iniciozinho dos anos 2000 com a Globo. Depois de mais de 10 anos, o Plim Plim preferiu pedir demissão. Passou 4 anos no SBT de Silvio Santos e não foi feliz por lá, pelo menos parecia. Trocou o SBT pela Record, também passou cerca de 4 anos, até que foi contratada em 2012 pela Band, para se tornar apresentadora do MasterChef, e muita gente dizia que agora ela estava feliz, apresentadora de entretenimento. E foi durante 10 anos. Ana Paula Padrão ganhou muitos fãs e para muita gente era uma apresentadora fantástica. Mas em 2024 ela anunciou que era a última temporada dela no MasterChef. Ela vai ficar agora nos bastidores, continuar trabalhando com empresários, mas se vai voltar à TV, por enquanto ela diz que não. E aí, você é fã do MasterChef? Vai ficar com saudade da Ana Paula Padrão? Eu juro que sim. E você? Já Carlos Nascimento, muita gente lembra do Jornal Hoje com Sandra Nemberg, por que não no Fantástico, por que não no Jornal Nacional? Era um dos apresentadores mais respeitados da Globo e muita gente não entendeu quando em meados de 2012, 2013, 2014, ele acabou deixando o Plim Plim e foi parar no SBT. Durante muitos anos, ele foi apresentador do SBT Notícias e SBT Brasil. Ele estava feliz por lá, até que em meados de 2022, o Silvio Santos resolveu demiti-lo. Muita gente ficou triste, já que a notícia que chegou à imprensa foi que ele preferia se aposentar. Anos depois, o Carlos Nascimento deu uma entrevista e disse que ele não queria deixar o SBT, não queria deixar de ser apresentador de TV e que sim, foi uma escolha do SBT, foi uma escolha de Silvio Santos. E se você fosse um dono de TV, você demitiria o Carlos Nascimento ou não? Para mim, é um dos mais competentes apresentadores e jornalistas da história da TV brasileira. Que pena que hoje ele não pode mais aparecer na Globo depois que pediu demissão e trocou a Globo pelo SBT. Mas eu e muita gente acredita que ele vai continuar sendo competente, porque quem é, continua assim. Concorda? Chegamos a Glória Vanik, que foi uma jornalista e apresentadora muito conhecida principalmente do público de São Paulo. Era co-apresentadora do Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi, mas ela entrava várias vezes, principalmente no Bom Dia Brasil, para todo o país e muita gente chegou a conhecer. A Glória Vanik trabalhou por mais de 5 anos na Globo e ficou chateada algumas vezes em que foi chamada a atenção pela direção da emissora em São Paulo. Em 2019, 2020, ela trocou a Globo pela CNN Brasil, acreditando que ganharia ali mais espaço. Bom, mas a coisa não foi mais ou menos assim. Muita gente lembra que teve muita treta da Glória Vanik com outras apresentadoras. Ela ainda ganhou um programa para chamar de seu, falava sobre turismo, falava sobre viagem, dava outro tipo de notícia, mas o programa não permaneceu muito tempo no ar. Ela até ficou um tempo na geladeira da CNN Brasil, mas em meados de 2023 ela preferiu deixar o canal. Glória Vanik dizia naquela época que iria abrir um canal no YouTube para falar sobre turismo e curtir as viagens. Foi noticiado também que ela resolveu processar a Globo, entrar na justiça por alguns direitos trabalhistas que o Plim Plim não teria dado a ela. O processo segue em segredo de justiça e Glória Vanik segue longe da TV Globo. Como muita gente sabe, quem processa a Globo, quem pede demissão, não volta mais à emissora. E aí, para mim, uma feliz e contente jornalista.
competente. Chegamos então a Evaristo Costa, que muita gente diz assim, como assim? O cara estava no auge, 2017, apresentador do Jornal Hoje, o segundo maior jornal do Plim Plim, ao lado da Sandra Nenberg, fazendo muito sucesso os dois, mas ele preferiu não renovar o contrato com a emissora. Muita gente ficou de queixo caído. Como pode? O cara super competente, fazendo sucesso nas redes sociais, brincava muito com o padre Fábio de Mello e foi realmente uma das piores notícias daquele ano. Até que em 2019 ele assinou com a CNN Brasil e muita gente comentava naquela época que a Globo queria recontratá-lo, mas ele não queria. A Globo ficou chateada e aí ele passou somente 2 anos na CNN, disse que foi boicotado pelos diretores e que saiu muito chateado da emissora. De 2022, 2023 para cá, o Evaristo Costa tem se dedicado às redes sociais, faz alguns comerciais para a TV, mas em outra emissora, apresentando um telejornal, ele parece que não quer. E aí, se você fosse o Evaristo Costa, toparia apresentar um telejornal no SBT? Na Record, na Band ou não? Já ganhou muito dinheiro, é hora de ficar curtindo a família, viajando, sim ou não? Esse tempo sabático dele tá demorando muito. Bora falar das 2 últimas grandes polêmicas da TV Globo. Por que não Boninho? Pois é, o diretor do Big Brother Brasil, de mais de 30 programas do Plim Plim, foi demitido, foi desligado da emissora em 2024. Para muita gente, a Globo acabou demitindo o Boninho depois da polêmica com o Davi Brito no Big Brother Brasil 2024. Para muita gente, a credibilidade da emissora foi perdida quando Davi Brito fez algumas coisas que poderia ter sido eliminado do programa, e para muita gente o Boninho meio que defendeu, que estava lá do lado do Davi Brito, que queria audiência, mas a Globo não gostou. Bom, no finalzinho de 2024, a notícia que saiu para a mídia foi que o Boninho e a TV Globo preferiram não renovar o contrato. Outra notícia que surgiu foi que a Globo tentou contratar o Boninho, mas por um cargo inferior, ganhando bem menos do que ele ganhava antes. Ele acabou saindo da emissora e hoje está no SBT. Muita gente acreditando que o Boninho vai levar para o canal de Silvio Santos alguns reality shows. E aí, será que vai, que não vai? Muita gente diz que ele não era tão competente assim na Globo. Outras pessoas dizem que não, que ele era o cara que fazia tudo no Plim Plim. E você, o que é que acha? O Boninho vai sim conseguir levantar a audiência do SBT ou não vai? Me segue, me conta que eu quero saber e bora para a maior polêmica. Chegamos então a Rodrigo Bocardi, que era apresentador da TV Globo lá do Bom Dia São Paulo, com entradas para o Bom Dia Brasil há mais de 10 anos. Ele foi correspondente da Globo em Nova York e também em Londres, já fazia sucesso. Mas nos bastidores da TV Globo, muita gente dizia que o Rodrigo Bocardi fazia muita graça, fazia muita interação e às vezes deixava a desejar com seus companheiros de trabalho. Ninguém sabe direito o que aconteceu, mas no finalzinho de janeiro de 2025, o Rodrigo Bocardi acabou sendo demitido da emissora. Para a TV Globo, em nota, ele foi demitido após um comportamento que não foi ideal para a empresa. Rodrigo Bocardi não falou sobre o assunto, mas muita gente está acreditando que ele pode parar na concorrência. Quem sabe na Record, no SBT, na Rede TV, na Band. Para muita gente, a demissão foi certa. Para outras pessoas, ele vai deixar saudade. E para você, você acha que o Rodrigo Bocardi mereceu ser demitido do Plim Plim? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, segue o canal, aperta no sininho que toda semana tem vídeo aqui para você no nosso Ploc Social. Um beijão, segue a gente. Tchau, tchau.